Olá, amada família, Verbo de vida, graça e abundante paz no precioso nome de Jesus Cristo. Estamos acá, eu e Nice, estamos em Brasil, Rio de Janeiro, estamos desfrutando um tempo precioso com nossa família acá, pero extrañamos muito nossa família chilena, nossa família paraguaia, peruana, boliviana, não? E pronto queremos volver e estar aí com vocês outra vez. Bueno, este es nuestro culto de adoración y alabanza, domingo, Verbo de Vida, Santiago, Chile. Y bueno, hoy día tenemos Nice, que está, que hizo, completou años, cumplió años en esta semana. Bueno, está ahora con la misma edad que yo tengo. Mira qué cosa tremenda, ¿no? Nice me ha alcanzado. Ay, ay. Que bueno, hermanos, aleluyas, ¿no? Este es un día bendecido, abençoado y perfecto y queremos alabar a Dios por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría hoy día hablar de un tema importante y yo pienso que es necesario que nosotros, cristianos, compreendamos esta doctrina bíblica, ¿no? En la Biblia hay algo que está, que podemos mirar, atentar dentro del texto, ¿no? Nosotros no encontramos una palabra, la palabra identificación, ¿no? Nosotros no encontramos esta palabra, mas isto está implícito, está dentro del texto de la palabra de Dios. Identificar-se com Cristo, ¿no? Identificação, identificar-se com Cristo. Ou seja, cada um de nós outros necessitamos nos identificar com Cristo. E nós outros queremos falar acerca disto hoje dia, para que vocês possam entender o que significa identificar-nos com Cristo Jesus. Amém? Antes queremos orar e agradecer a Deus por este tempo precioso. Padre, te alabamos por este dia bendecido. Eu te alabo, Padre, por cada vida, por cada irmão, irmã que está nos assistindo. Te alabo por mis hermanos de Chile. Te alabo por la Igreja Verbo de Vida de Santiago, minha igreja amada, mis hermanos amados. Bendigo a cada um de mis hermanos em nome de Jesus Cristo. Declaro tu graça e tu bondade sobre a vida de cada um. Tu proteção, tus ojos, Padre, sobre ellos em nome de Jesus Cristo. Dá-nos, Padre, um bom tempo de comunhão, de entendimento de tu palavra, para que avancemos em todas as coisas em el precioso nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Hermanos, déjame hablar lo que yo voy a hacer, ¿no? Hay un texto en el libro de Primera perdão, em Salmo, capítulo 119, que habla la exposição de tu palavra da luz traz sabedoria a los simples, ¿no? A mí me gusta expor la palabra, hablar, demonstrar la palabra de Dios. Yo soy un predicador un poco distinto de los otros, ¿no? Me gusta mirar para el texto de la palabra de Dios y entender lo que la palabra de Dios está hablando y explicar esto, expor esto a los hermanos. Es esto que nós vamos fazer hoje dia, ¿no? Estamos falando sobre este tema precioso, identificando-se com Jesus Cristo. Esto todo está dentro de lo que temos dicho y hablado en los últimos días. En los últimos días hemos hablado sobre el reino de Dios en nosotros, ¿no? Empezamos isso há algum tempo, alguns domingos atrás, e estamos seguindo neste tema. Pero hoje dia vamos falar sobre essa nossa identificação com Cristo, não? E eu quero mirar para o texto e expor estes textos a vocês, para que vocês entendam este princípio, não? Então, vamos a um texto que está, nós vamos começar. Nós vamos falar sobre identificação, nos identificando com Cristo. E eu quero começar na primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Pablo a los Coríntios, capítulo 15, verso 47 e 48. E habla assim: el primeiro hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial.
Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. La palabra de Dios está hablando de dos hombres, un terrenal y un hombre celestial. Y está hablando que el primer hombre, ¿no?, es terrenal, el segundo hombre es celestial, ¿no? Y está hablando que así como es el terrenal, son los hombres terrenales, o sea, ¿no? Como es el terrenal, así son también los terrenales. Los hombres que descenden de este hombre terrenal son terrenales, de la tierra. Y los hombres que descienden de este hombre celestial são celestiales, de los cielos. Mira que coisa interessante, não? Me parece um texto um pouco confuso para alguns, mas eu quero que vocês compreendam isso. Está falando de dos homens, os dois homens mais importantes da Bíblia. O primeiro homem mais importante da Bíblia, não se assuste, mas é Adão. Adão é nosso representante em la queda, em el pecado, em la separação, em la muerte, não? Adão ha levado toda a humanidade ao pecado, a la muerte, a separação de Deus, de los hombres de Deus. Então, Adão foi o responsável por nos apartar de Deus e por trazer a muerte para a terra, não? Adão nos representa em la muerte, em el pecado, em uma vida de fracasso, derrotas, em uma vida de miséria, em uma vida de enfermidade. Todas estas coisas, Adão abriu a porta para que entrasse em la terra. E nós passamos por tudo isso a causa de lo que Adão ha hecho. Pero habla aqui de outro homem. De hecho, este é o mais importante de todos, Jesucristo, não? Como Adão ha traído el pecado al mundo, Jesucristo ha traído la vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Entonces, Adán representa a los hombres en el pecado, en la muerte, en las enfermedades. Adán representa a los hombres en la miseria, bajo las pandemias, bajo las inmoralidades, bajo todo el tipo de pecado, ¿no?, de maldade, de ódio, pero Jesucristo representa o es el representante de los hombres que viven en la vida, con Dios, en justicia, en sanidad, en prosperidad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos compreender com qual deles nós outros nos identificamos. Estamos identificados, vivemos como Adão ou vivemos como Jesus. A vontade de Deus é que cada de nós outros viva em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Pablo escreveu em Gálatas capítulo 2, 20. Talvez dos textos que eu mais repita, ¿no? Pablo habla, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mira, Pablo está hablando acá que él no se identificaba más con Adán. Ahora, su vida ahora era uma vida identificada com Cristo Jesus, com o que Jesucristo representa, com o que Jesucristo hizo aí em la cruz. E ele habla, ¿no?, que, perdão, Jesucristo a si mesmo se entregou por nós, ¿no?, como ofrenda a Deus. E Pablo habla, la vida que agora vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ele estava dizendo, agora eu me identifico com Cristo, eu vivo a vida em Cristo Jesus, não mais em Adão. E é isto que eu quero despertar em você. E com quem você está, com quem tu vida agora se identifica? Com a vida de Adão, fracasso, derrota, enfermidade, pobreza, miséria, mentira, adultério, imoralidade. Com quem você se identifica? Ou com Jesucristo, vida, comunhão com Deus, sanidade, prosperidade, alegria, paz. Com quem você se identifica? Que tipo de vida tu estás vivendo, não?
Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas todavia seguem vivendo a vida em Adão. E Deus não deseja que nós outros vivamos desta maneira. Então, guarde isto. Eu quero falar isto agora a princípio. Guarde isto em tu coração, não? Ou vivemos ou os homens vivem aún em Adão, ou vivemos em Cristo Jesus. Os que vivem em Adão são de la tierra. Os que vivem em Jesus são de los cielos. O problema é que pensamos que o cielo é lugar distante, mas quando a palavra habla de los cielos, está hablando não de apenas lugar físico em algum canto no universo, está falando de mundo espiritual, de reino espiritual, não? Então, é o primeiro homem e os que lo seguem, natural e naturales. O segundo homem, celestial, e os que lo seguem, celestiales. Usted é natural ou celestial? Usted vive uma vida natural ou vive uma vida celestial? Esta é uma decisão, este é entendimento que nós outros temos que ter e elegir em nossa vida, não? Então, eu quero seguir acá e mirando para estas coisas para que ustedes puedan entender, não? O apóstolo Pablo tem outro texto que é muito interessante, que nos ajuda nisto, não? Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, Pablo habla, já conhecem a graça de nosso Senhor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaram a ser ricos. Mira que coisa interessante. Jesus era rico, celestial, pero Él, Jesucristo, se identificou com nós, para que através de sua morte, nós e sua ressurreição, nós possamos nos identificar com Ele, com Deus, com as coisas de Deus. Isso não é tremendo, irmãos, não? Jesus rico se hizo pobre. Jesus vivo vino e morreu. Há outro texto. 2 Coríntios, todavia, 5:21. Ao que não conheceu pecado por nós outros, Deus lo hizo pecado para que nós outros fuéramos hechos justicia de Deus. Jesus não tinha pecado, pero sí, Deus lo hizo pecado para que nós outros fuéramos hechos justicia de Deus. Então, se não estamos em Jesucristo, se aún estamos em Adão, estamos vivendo em pecado. Pero se estamos em Cristo Jesus, estamos vivendo em justiça. Se estamos em Adão, ainda estamos vivendo em pobreza, em miséria. Pero se estamos em Cristo, já somos ricos. Pero, pastor, eu não vejo que seja rico. Isto não é uma questão, irmãos, do que de la conta que tu tens em banco. É uma questão de lo que está dentro de ti. Lo que vive em ti é rico, lo que vive em ti é justo, não é? Lo que vive em ti é sanado, tem saúde, e nós podemos desfrutar desta vida que está em nós. Mas se estamos em Adão todavia, não? Nós os que estão em Adão todavia, aún seguem vivendo isso. E como eu sei? Bueno, eu sei se estou em Cristo porque lo recebi, não? Lo aceptei. Pablo dijo, eu vivo por la fé. E nós vivemos por la fé. Então vivemos o que Jesucristo passou, Jesucristo hizo. Eu quero ler outro texto tremendo, irmãos. Isaías 53, 4, 5. Mira, eu estou exponendo a palavra para que tu entendas estas coisas. E esta exposição da palavra traz luz, traz sabedoria. Certamente, mira, Isaías 53, 4, ele habla, certamente, não é uma coisa filosófica, não é uma coisa, diríamos assim, apenas uma atuação ou uma demonstração. Ele disse, certamente ele levou nossas enfermidades. Não está dizendo que Cristo levará nossas enfermidades. Não está dizendo que pode que ele leve nossas enfermidades. Está dizendo, certamente, de hecho, verdadeiramente, ele já levou nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. Jesus sofreu nossos dolores. Hoje dia, irmãos, eu tive uma experiência. Eu saí para caminhar nas calles acá em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita. Há calorosa, não? Há uma beleza em la ciudad. Pero
Acá yo encuentro muchas personas. Hay la ciudad donde estamos, Río, hay muchas personas ricas, con mucho de plata, ¿no? Pero también hay también mucha pobreza. Y yo estaba caminando por las calles de Rio de Janeiro e encontrei pessoas em las calles em miséria, não? Aí e sofrendo dolores. E mientras eu caminhava, meu coração doía com estas coisas. E naquele instante, o Espírito Santo falou, né? Eu carreguei suas enfermidades, eu sofri seus dolores. Então, estás acá, hijo, para demonstrar isto para eles, não? Então, Jesus já preparou, já hizo um caminho para que as pessoas saiam desta condição de miséria, de dolores. Jesus já hizo um caminho para que tu pares de sofrer, de ter uma vida miserável, uma vida de dolores, uma vida de enfermidades. Ele está dizendo, ciertamente Ele levou nossas enfermidades e sofreu nossas dolores. Nós outros não tuvimos por azotado, como herido de Deus e afligido. Às vezes as pessoas pensam em Jesus como alguém que não foi compreendido, os homens fizeram mal por ele, mas não foi por isso. Jesus não morreu porque não foi compreendido, ele morreu porque ele quis cancelar nossas deudas, não? Pero ele foi herido por nossas transgressões, o que levou Jesucristo àquela cruz, por mis pecados. Molido por nossos pecados, lo que ele sofreu foi por mis pecados. E ele habla, el castigo que nos trajo paz foi sobre ele, não? Então, nós vivimos bajo pressão, inimistad, guerras, e necessitávamos de um castigo para sair desta condição a causa de nossos pecados. Pero el castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E por suas heridas fuimos, nós seremos, irmãos, não vai se passar um dia, quando chegarmos ao céu, fuimos sanados agora, já somos sanados. Amém? Então, isto que eu quero que você compreenda, não? O que é se identificar. Jesucristo se identificou com nós outros. Jesucristo se hizo pobre, se hizo pecado. Viveu uma vida de sofrimento para que nós outros nos identifiquemos com os celestiais e vivamos uma vida assim. É isto que tu tienes direito. Foi por isso que Jesucristo subiu em la cruz, pagou nossos pecados, para que vivamos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Então, com quem tu te identificas? Com Jesucristo, aí em la cruz, com o que Jesucristo hizo, com sua morte e ressurreição, não? Porque Jesus não está mais em la cruz, não? Ele está agora vivo, né? Há alguns religiosos, alguns cristianos que se identificam com Jesus em la cruz, mas não nos identificamos mais com ele em la cruz. Nos identificamos agora com Jesus vivo, não? Se tu lês aí o livro de Apocalipse, Juan habla sobre Jesucristo. Juan tuvo uma visão de Jesus glorificado. E quando Juan viu Jesus glorificado, Juan viu seus peitos, não? Blancos como a neve, suas vestiduras de linho fino, não? Sobre seu peitoral cinturão de ouro, não? Seus pés como brasas. Então, Juan viu Jesus glorificado. E é assim que Deus nos vê agora. É assim que nós outros somos. Pero muitos de nós outros miramos para nós outros e o que vemos? Adão. Existe um problema, irmãos. Nós outros precisamos mirar como Deus nos vê. Mirar não lo terrenal, pero mirar lo celestial. Aleluia. Graças a Deus. Mira o que habla el apóstolo Juan em 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Este texto é tremendo, irmãos. Nos ensina algumas coisas maravilhosas. E nesto se ha perfeccionado el amor entre nós outros, para que tenhamos confiança en el dia del juicio, em que como ele é, não como ele foi, como ele é, como Jesus é, assim somos nós outros neste mundo. Tu não eres como Adão,
derrotado, fracassado, vencido por el pecado, vencido por las enfermedades, com problemas familiares, não é? Seus hijos se matando um ao outro, não? Tu não te identificas mais com Adão, tu te identificas com Jesus Cristo, assentado à diestra de Deus em los lugares celestiais. Aleluia. Então, é assim, e a palavra habla em que como ele é, como Jesus é. Mira Apocalipse, veja como Jesus é. Assim somos nós outros neste mundo, não? Como Jesus é, irmãos, assim somos, sou eu, assim és Nícia, assim eres tu. Somos como Jesus, somos como Ele. E podemos viver esse tipo de vida, não? Há outro texto, irmãos, que está em 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, em que diz que el que disse que permanece nele deve andar como ele anduvo. Às vezes dizemos assim, oh, eu estou em Cristo Jesus, pero nossa vida não manifesta a glória que Jesus Cristo viveu, não? Às vezes nossa vida manifesta outras coisas, pero não a glória. E sabe de uma coisa, irmãos? Uma coisa que eu penso que este mundo não mais se satisfaz com religiões, com igrejas. Este mundo necessita ver algo verdadeiro, real. Este mundo necessita ver quem verdadeiramente nós outros somos. Déjame ler para ti um texto que está no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, verso 28 hasta el 30, ¿no? Este verso habla assim: e sabemos que Deus hace que todas as coisas ayuden para bien a los que lo aman. Tu amas a Deus, então Deus vai fazer com que todas as coisas, ¿no? Ayuden para bien a tu vida, ¿no? Isto é, a los que são chamados conforme a su propósito. Qual é o propósito de Deus? Cristo em nós outros, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, ¿no? Sabemos que a los que nos conoció antes de vivirmos en Cristo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios te vio en pecado y predestinó tu vida para ser a la imagen de Jesucristo. ¡Wow! Tú no traes más la imagen de Adán, tú traes la imagen de Jesucristo, el hombre vencedor, el que venció el infierno, venció el pecado, venció la muerte, venció el diablo, él venció todas las cosas. Y tú estás en él, tú eres un vencedor. Y él sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, Dios te llamó para ser como Jesús. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, está hablando, nosotros fomos llamados, fomos justificados e fomos glorificados em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê glorificados. Deus mira para a tua vida, não te vê mais como Adão, não te vê mais em pecado, em fracasso. Deus não te vê mais enfermo, em la muerte. Deus te vê vivo em Cristo Jesus. Deus te vê rico em Cristo Jesus. Deus te vê vivendo em paz em Cristo Jesus. Não importa, hermanos, o mundo pode estar sofrendo a terceira grande guerra, pero vamos viver em paz, porque a paz que Jesus dá, que Deus nos dá, nadie pode nos sacar. É isto que somos. E é muito importante, hermanos, que cada um de nós outros compreendamos, entendamos quem nós outros somos em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? A religião nos ensinou que nós outros precisamos ir buscar ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos socorra, estenda sua mão para nos sacar de nossos problemas. Às vezes vemos algumas montanhas delante de nós outros, uns problemas tão grandes e pensamos, meu Deus, eu necessito de ajuda, dobramos nossas rodilhas e ficamos aí, Padre, nos ajuda em nome de Jesus, nos socorra em nome de Jesus. E sabe por que isto passa? Sabe por que muitas pessoas pensam desta maneira? Irmãos, há muitas pessoas que estão morrendo sem necessidade, não? Porque a palavra nos garante que vamos viver até os 80. Não, está escrito. Bien, vamos viver até os 80. Está aí no livro de Salmos.
e muitos estão morrendo. Quantas pessoas morreram agora a causa da Covid? Essa era a vontade de Deus? Não. Deus proveu uma salvação para escaparmos disso. E esta salvação foi enviar Jesus Cristo. Ele cargou nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas feridas fomos sarados. Pero a religião nos ensinou a nos vermos assim, não? E não foram algumas religiões, todas, não? Incluso muita parte do cristianismo, as pessoas pensam, eu preciso orar a um santo para me ajudar, para me socorrer. Não, tu precisas entender quem eres em Cristo Jesus. Tu precisas entender que tu vida está em Cristo. E que tu não és mais como Adão vivendo acá, pero agora tu eres como Cristo Jesus. Então, isto é um cambio de mentalidade, irmãos, um cambio de entendimento, de entender quem somos em Cristo Jesus. Não? E Jesus nos ensinou algo tremendo, não? Ele falou, se você tem fé como um grano de mostaza, tu dirás a este monte, ergue-te e échate en el mar, e todo lhe será hecho a causa de tu fé. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, quando eu vivo por la fé em el Hijo de Deus, eu não fico mirando para as dificuldades, para as situações e falando comigo mesmo, Deus necessita ter misericórdia de minha vida, me sacar dessa situação. Não, Ele puso o poder celestial dentro de nós, e nós temos a fé, a habilidade, o poder para echar fuera as montanhas, echar fuera os demônios, echar fuera as enfermidades em Cristo Jesus. É assim que somos, irmãos. É assim que nós somos em Cristo Jesus. Jesus mirava para a situação e ele não ficava pensando. Não? Jesus mirava para os enfermos e não se quedava pensando. Que pessoa miserável está sofrendo. Não, ele simplesmente falava a los espíritos imundos, vete fuera agora por la palavra de Deus, e os demônios saíam. E é isto que nós necessitamos aprender, este poder agora, este homem agora vive em nós, como Jesus anduvo, assim também andamos nós agora. E nós necessitamos entender quem somos em Cristo Jesus. Se uno não entende quem é em Cristo Jesus, vai viver apenas uma vida religiosa, suplicando a Deus que los salve, que cambie sua vida, quando isto já foi hecho em Cristo Jesus. Então, com quem é que tu te identificas? Com Adão ou com Jesus Cristo? E hoje dia eu quero chamar tua atenção para isto. Não é? É necessário nos identificarmos com Cristo. É necessário que nos identificamos com Jesus em sua morte e em sua ressurreição. Não? Nós somos como Ele, vivimos como Ele, andamos como Ele. Amém, amados? Entenda isso, agarre, não? Esta verdade. Há um texto de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, Pablo habla, Timoteo, tome posse, agarre a vida eterna, agarre isto que é tuyo em Cristo Jesus. Não? Tome isto que Deus te ha dado, viva esta vida que Deus te ha dado. Cada de vocês que estão aí, de outro lado da pantalla, me ouvindo, não? Me escutando. Jesucristo já pagou, cancelou o preço para que tu tenhas uma vida como a dele, para que tu vivas como ele e não como Adão. E mira, não é a vida que Jesus tinha mientras vivia acá, é a vida que ele tem agora, assim como ele é em los céus, assim somos nós neste mundo. E é isso que nós temos que entender. Amém, amados? Nós somos nascidos de Deus, hijos de Deus. Nós temos a fé em Cristo Jesus. Nós temos a vitória da cruz e da ressurreição em Cristo Jesus. Nós traemos em nosso corpo mortal a ressurreição de Jesucristo. Manifestamos a ressurreição de Cristo Jesus. É isto que nós hacemos, vivemos em Cristo Jesus. Eu quero orar por você agora, eu quero orar por tu vida, eu quero orar
para que tu mentalidad, para que tus ojos espirituales, tus oídos espirituales sean abiertos y tú puedas comprender quién eres en Cristo Jesús. Y echar fuera de tu vida lo que no es, lo que es de Adán y recibir lo que es de Cristo Jesús, porque es esto que nosotros somos, celestiales, espirituales, no terrenos, no carnales, no de este mundo, no naturales, pero espirituales. Padre, eu te alabro por mis hermanos que estão me oyendo nesta manhã. Eu te alabro, Padre, porque tu palavra é a verdade e tu eres nosso Deus querido. Tu eres nuestro Dios amado. Y tú has enviado tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Gracias por Jesucristo tener derrotado la muerte, el infierno, los demonios ahí en la cruz. Ter derrotado, Padre, el diablo en la cruz y nos dado esta victoria. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Padre, que cada um de mis hermanos entenda, compreenda lo que são em Cristo Jesus. Compreenda lo que receberam quando aceitaram a Jesucristo e se tornaram uma nova criação. Não a antiga criação, não a criação de Adão, mas a criação em Cristo Jesus. El mundo, Padre, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. El mundo aguarda, Padre, que mis hermanos se manifiesten como hijos de Dios, se manifiesten como tus hijos. Que cada um de nosotros, Padre, possamos entender, compreender quem somos em Cristo Jesus e nos identificamos com Ele em Cristo Jesus. Tome posse, irmão, do que tu eres em Cristo Jesus. Amém. Tome posse de la nueva vida em Cristo. Echa fuera la vida de Adão. Para Deus isto já está hecho. Para Deus já está consumado. Agora é necessário que tu penses assim, que tu tenhas uma nova mentalidade. Deus já te vê, Deus já mira para ti desta maneira. Agora é necessário que tu te veas desta maneira também, em Cristo Jesus, não em Adão. Amém, amados? Aleluias, graças a Deus. Tome posse de tu sanidade, tu que estás aí agora, enfermo. Tome posse de tu sanidade. Tome posse de tu liberação em nome de Jesucristo. Tome posse de tu prosperidade. Empiece a dizer, a falar contigo mesmo. Eu sou rico. Jesucristo se hizo pobre para que através de sua pobreza eu seja rico. Eu sou rico em Cristo Jesus. Eu tenho todas as minhas deudas pagadas em Cristo Jesus. Eu tenho habilidade para trabalhar e adquirir plata para viver uma vida próspera em Cristo Jesus. Amém, amados? Aleluias. Graças a Deus. Amém. Aleluias. Echa fuera los demonios, los pensamientos malos que atormentam tu vida, depressão, pensamentos de suicídio, pensamentos de derrota, de fracasso, pecaminosos. Echa fuera isto em nome de Jesus. Amém. Tome a mente de Cristo e passe a pensar como a palavra, como a Bíblia nos ensina em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Tu estás vendo aqui, atrás de nós outros, não? Esta Ushuaia. Ushuaia é a região de Chile, Argentina, não? A última parte, os confines da terra, não? E este é o tema de nossa conferência de missões, de nosso mês de missões. Agosto, nosso mês de missões, não? E por isso estamos com esta pantalla bonita, hablando deste tempo, ¿no? Agosto es el mes que Pastor Buddigan, los misioneros americanos que llegaron a Brasil para levar a palavra de la fe a nosotros, ¿no? Y esta palabra desde Brasil tiene alcançado Chile, tiene alcançado Peru, Paraguai, Bolívia, tiene alcançado tantas nações, está chegando a tantos locais, ¿no? E agora, neste mês de agosto, estamos comemorando nosso mês de missões, nosso mês missioneiro, não? O mês de agosto. O dia 30 de agosto, o último domingo do mês, teremos culto de comemoração à chegada de Pastor Bud, nosso culto de missões. E neste culto estaremos falando da vida de nossos padres espirituais, nós estaremos falando de nossa visão missioneira
por todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos misioneros tenemos acá en Chile, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, em Europa, Estados Unidos, hasta Japão. Temos missionários em África, não? Então estaremos falando acerca disso agora neste mês de agosto. Acompanhe cada culto, cada reunião, estaremos falando. E no último dia, último domingo do mês de agosto, 30 de agosto, estaremos levantando, não, uma ofrenda especial para missões. Neste dia teremos 2 momentos de ofrenda, não? Um momento é o momento que temos todos os domingos, onde os irmãos podem consagrar, ofertar seus dízimos e suas ofrendas ao Senhor. E em outro momento vamos falar sobre esta ofrenda missioneira. Os que vão ser por transferência bancária, não? Os que vão ser por depósito bancário, não? Vão receber instruções. Teremos 2 contas, uma conta para depositar os dízimos e as ofrendas e uma conta especial destinada a las ofertas de missões. Então, esteja preparado, não? Esteja preparado para que neste dia tu puedas ofrendar de coração. Sabe, irmãos, Jesucristo antes de partir falou com seus discípulos: id por todo o mundo, predique o evangelho a toda criatura. Então, nos deu uma missão de predicar o evangelho. Pero a palavra habla que há os que vão e há os que enviam, não? Muitos de nós outros, não? Eu início somos misioneiros, estamos no campo predicando a palavra, fazendo aquilo que Deus nos chamou a ser. Nós outros sabemos que somos chamados, mas há pessoas que não são chamadas para ir, mas são chamadas para enviar. O apóstolo Pablo nos habla em 1 de Coríntios, não? Como irão se não forem enviados? Então, em missões, há os que vão, mas há os que enviam. Se tu não fostes chamado para ir, entendas que tu eres chamado para enviar, para contribuir e para ajudar os que estão em el campo fazendo a vontade de Deus. Assim, os que estão em el campo, não? E tu receberão o mesmo galardão, porque fizeram a vontade de Deus. Domingo 31, aliás, domingo 30 de agosto, nosso culto de missões. Olá, queridos, graça e paz. É prazer novamente estar com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus para nossas vidas hoje a respeito de los dízimos e las ofrendas, né? E entender o propósito, porque se nós não entendemos o propósito de los dízimos e las ofrendas, nunca vamos poder receber aquilo que Deus está prometendo em sua palavra para nós outros. Então, deixa-me ler um versículo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ele fala de que quando estamos dando, estamos sembrando. São 2 palavras que andam juntas, né? Ele dá e sembrar. Sembrar para quê? Para que vou sembrar? Eu vou sembrar para cosechar, não é certo? Se você é um agricultor, é natural que você vive da sembra e da cosecha. Então, se você sembra, o propósito é para cosechar. Você tem que crer na palavra no que diz respeito a isso. Então, a Bíblia diz assim, o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6, do versículo 6 adelante, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ele disse: pero esto digo, ele que sembra escassamente, também cegará escassamente. Ele que sembra generosamente, generosamente também cegará. Cada um dê como propôs em seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama al dador alegre. E poderoso é Deus para hacer que abunde em vosotros toda graça, a fim de que, teniendo sempre em todas as coisas todo o suficiente, abundeis para toda boa obra. Abundeis para toda boa obra. Vamos lá. Então, se eu estou sembrando, eu vou a cosechar, porque diz a palavra: dade e se os dará. Sembra e cosecha. Então, qual é o propósito de dar?
o propósito de diezmar e de ofrendar ao Senhor? É porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus promete que Ele vai, quando nós estamos fazendo a nossa parte, Ele promete a ser a dele também, né? Que Ele diz que é poderoso é Deus para ser que abunde em nós toda a... Que disse? Versículo 8 diz: poderoso é Deus para ser que abunde em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda a coisa todo o suficiente, abundeis para toda boa obra. Então, abundeis. A palavra diz que Deus quer que abundeis em bendição. E para as bendições chegar hasta nossa vida, nós temos que obedecer à palavra no que diz respeito a dar. Mas como vamos dar se não amamos? Então tudo vem a parte do amor e da fé, né? Porque se eu amo a Deus e tenho fé nele, creio que Ele vai ser com que esta semente que estou ponendo dentro de la folia, ela vai nascer, ela vai crescer e vai dar frutos, né? Esse é o propósito, né? Deus quer que nós tenhamos a revelação, que não somente sepamos dar, mas também sepamos cosechar, porque há muitos que sabem sembrar, pero também não sabem cosechar. E como é que cosechamos? É crendo na palavra, é sabendo que a semente que nós colocamos, aquela terra, ela vai nascer, ela vai produzir e vai dar frutos. Amém? Então, o que Deus quer que nós tenhamos é esse entendimento de lo dar, né? E sempre quando estamos dando, é a mesma palavra de sembrar. Ponga sempre essa palavra junto. Quando você está dando, você está sembrando. Quando você está sembrando, você está plantando aquela semente. E aquela semente vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. Amém? Mas como vamos sembrar? A palavra diz com alegria, né? Não com tristeza nem por necessidade. Porque como é que eu estou dando com tristeza? Quando eu penso que me vai faltar. Se eu vou dar algo, me vai faltar a mim. Não, quando você está dando, você sabe que não vai faltar. Senão que é algo que vai suprir a necessidade do outro, e também Deus vai recompensar aquela ação de amor e de fé. Amém? Então, quando você vai sembrar, há que crer que essa palavra de Deus, ela funciona. Amém? Funciona em todos os sentidos da palavra. Veja bem, a palavra diz dar e se os dará. Porque a Bíblia diz que Deus ama ao dador alegre. Ao dador alegre. Aquele que dá, aquele que sembra com alegria, aquele que dá por amor, né? Sem ser peso, sem ser uma carga em acelo, sabendo que Deus é aquele que recompensa. Esse que é poderoso é Deus para ser que abunde em nós outros, propulso em nosso coração, e poderoso é Deus para ser que abunde em vós outros toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda a coisa que todo o suficiente, abundeis para toda a boa obra. Quando você entende esta mensagem, você vai a sê-lo. E vai ser com alegria. Porque você entendeu que Deus é poderoso para ser que abunde em toda a sua vida, em todas as suas bênçãos, vai chegar sobre você. Então essa palavra de Deus funciona. Como ela funciona? Quando nós crescemos em ela e obedecemos ao que a palavra de Deus diz. Através da obediência, do dar e cosechar, que você vai dar, você também vai cosechar, vai saber que está sembrando em boa terra, e aquela terra vai nascer e vai produzir os frutos que você necessita. Amém? Assim que creio que com a revelação da palavra em sua vida hoje, através do Espírito Santo, ele alumbrando seus olhos para entender a mensagem da fé, a mensagem do amor, você vai crescer e vai abundar nessa graça. Deus anhela que você esteja bem em todas as áreas, que nada te falte. Amém? Então, por isso que ele colocou uma lei espiritual
que ao que dá, cosecha, não, que dá, recebe, e o que sembra, cosecha. Então, se a mesma lei espiritual que criou foi Deus, ele criou também essa lei de sembrar e cosechar. Assim que Deus lhe bendiga, que tenha uma boa semana e que seja próspero em todas as áreas de sua vida. Ofrende, diz-me ao Senhor, você verá a sua recompensa. Amém? Que Deus lhe bendiga muito. ¿Cómo se le dice cuando alguien empieza a estudiar y estudia sobre la Biblia y aparte que solo se juntan mujeres? ¿Estudio bíblico entre nosotras? Ok, estudio bíblico entre nosotras el martes a las 8. Y cuando alguien está enfermo y pasó a estar sanado, pero fue por una razón no natural, culto de fe y sanidad jueves a las 8. Y cuando las mujeres son edificadas y los hombres entran a saber por qué son edificadas, entre nosotras, viernes a las 8 por Instagram. Y cuando uno se reúne a celebrar, alabar y adorar, culto de adoración y alabanza, domingo a las 11 de la mañana. Hermanos, um grande abraço a todos vocês, não é? Oramos hoje por la vida de Denise, que completou esta semana mais um ano, não? Está na mesma idade que eu tenho, me alcançou este ano, graças a Deus. E, bueno, estamos alegres e felizes por isso. Estamos aqui com nossos netos, mas pronto nos vemos aí em Chile outra vez, em Bolívia, Peru e Paraguai, pronto estaremos por aí. Um grande beijo a todos, nos amamos, nos estranhamos em Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia.